Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao nosso 8º podcast. Gente, como o tempo voa, já estamos no 8º. Parece que foi ontem que eu comecei esse trabalho de divulgação da palavra através de mulheres transformadas pelo Senhor, e tem sido uma coisa maravilhosa, porque muitas pessoas têm retornado, têm dado testemunho, têm falado que aquilo ajudou a vida delas, e eu quero falar para você que ainda não fez nenhum podcast, mas que tem uma história, um testemunho bonito para contar para a gente, que você fale comigo, que você mande um recado, eu vou ouvir a sua história e, de repente, o Senhor, Ele quer que todas as pessoas, que muitas pessoas saibam, porque é através de testemunho, é através das nossas vidas, testemunhando do amor de Deus, do amor de Cristo, que o Senhor trabalha, como Ele trabalhou a Bíblia toda, mostrando o quê? Testemunhos de vidas transformadas pelo poder da palavra dele. Eu sempre começo lendo um versículo, e eu quero ler aqui em Atos, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, o coração e a alma, era um só. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A igreja primitiva vivia em uma comunidade onde tudo era repartido. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Tudo que nós queremos aqui, fazendo esse trabalho de entrevistar pessoas transformadas pelo poder, é continuar dando esse testemunho por meio dos nossos atos, por meio das nossas vidas, por meio do nosso altar diante do Senhor, e nós temos que fazer isso com ousadia. Você não precisa ter medo de abrir a sua boca e dar testemunho do Senhor. Hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa maravilhosa, novinha, já pastora. Ela é pastora da igreja Shekinah, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, e ela tem muita coisa para contar para nós. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e pode falar com eles aí, começando o seu testemunho. Obrigada. De vida. Amém? Amém. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Carol, né? Sou a pastora Carol. Sou pastora auxiliar na igreja Shekinah Simave, que o meu pastor, né, é o apóstolo Djalma e a apóstola Sandra. E sou casada com o pastor Caio, né? Amém, que eu conheço desde pequenininho. Desde a infância, né? Desde, molequinho. Roselena é amiga da minha sogra, isso, né? Da Vani, um abraço para a Vani. E eu recebi esse convite através da minha sogra com muito carinho. Amém. Aceitei. É um prazer, é uma alegria, é uma honra para nós. E para mim também é um prazer estar aqui hoje. E eu sou casada, né, com o Caio, tenho 2 filhos, o João Vitor, que já tem 18 anos. Uau, olha se parece que ela tem um filho de 18 anos, gente. Não parece, cara de menina. Ai, obrigada. E a Laurinha, que tem 9 anos. Belezinha. Completou 9 anos esse ano. E sou uma serva de Deus, né? Nós somos para a glória do Senhor, aleluia. E espero poder contribuir para aqueles que estão passando por situações que eu já passei na minha vida, que eu contribua com o meu testemunho para a edificação da fé. Amém? Amém, Carol. Muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma alegria. Eu quero começar perguntando as perguntas de sempre. Como é que você começou? Como foi a sua infância? Se você já veio de um lar cristão, ou se você conheceu o Senhor, em que momento, em que circunstância da sua vida, como foi o seu encontro com o Senhor, o seu novo nascimento em Cristo, e tudo que você pode nos falar sobre todos os momentos que fizeram você chegar até aqui, né, como pastora. Sim. Eu nasci em um lar meio cristão. Como é que é meio cristão? Como é meio cristão? A minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 3 meses de idade. Poxa. Na Missão Paz e Vida, do apóstolo Vilmar. Vilmar, uma bênção. Vilmar da Campo. E a igreja estava começando na época.
E a igreja, na época, ela estava começando, a Igreja Missão Paz e Vida, né? E minha mãe foi uma das primeiras membros da igreja, né? Olha. E aí eu fui apresentada ali com 3 meses de vida e cresci num lar que a minha mãe era crente e o meu pai às vezes ia na igreja, mas não era cristão. Então, como era a minha casa na época? Minha mãe nos ensinou o caminho do Senhor. Amém. Na nossa casa, ela nos ensinava na palavra, ela foi uma mulher que nunca faltou de culto. Na época, quando ela começou a ir na igreja, era pertinho de casa, ali no Mirante. Mas depois a igreja mudou para Santa Cruz, que é um bairro mais distante, Mais né? longe, é. E mesmo assim, nós íamos de ônibus, era eu e eu tenho uma irmã que é 1 ano e 3 meses mais velha que eu, mas nós íamos de ônibus, ia debaixo de chuva, debaixo de sol, nunca faltamos culto. E isso foram coisas assim que marcaram na minha vida. Com certeza. Em contrapartida, o meu pai, ele era um homem que não era servo de Deus, e ele trabalhava muito, nós quase não ficávamos com meu pai. Meu pai tinha épocas que ele trabalhava em outra cidade, ele passava longos períodos fora. Teve épocas em que ele trabalhava durante o dia, chegava, tomava um banho e ia para um segundo trabalho à noite, né? E assim nós fomos crescendo. O meu lar era, entre partes, conturbado por causa do meu pai não ser cristão. Ele tem um gênio forte e eu, inclusive, puxei pro meu pai. Eu sou a filha mais parecida com ele. E pelo fato dele ter esse gênio forte, ele arrumava brigas, ele saía e foi assim um lar um pouco conturbado. Entendi. Não foi. Não foi assim aquela calma de um lar 100% cristão, de pai e mãe cristão, então você sempre ficou dividida, né? Foi assim, como a minha mãe era mais presente na nossa vida, então a gente cresceu crente. Amém. Porque ela nos levava, né, para a igreja, a gente não faltava, na época ela cantava no louvor, chegava mais cedo, então a gente cresceu dentro da igreja, aprendendo princípios cristãos, sim. Amém. Então não foi totalmente assim, mas você teve um momento, porque eu costumo dizer que não é porque seu pai é crente ou sua mãe é crente, você também é crente. Não. Deus, ele é pai. Ele não é avô, nem padrasto, nem tio. Ele é pai. Sim. Então sempre tem que ter aquele momento de rompimento. Sim. Aquele momento em que o Senhor fala com você. Sim. É o que a gente chama de novo nascimento. Sim. E isso não acontece porque o seu pai é crente ou a sua mãe é crente. Isso acontece com você. Sim. Em um determinado momento da sua vida, isso acontece. Sim. Pelo menos assim foi comigo. E eu quero que você fale para mim como foi esse momento na sua vida. Então, a minha infância foi até que tranquila, né? Não tive... Mas quando eu cheguei na fase da adolescência, eu lembro que eu e a minha irmã íamos para a igreja e a minha irmã ela começou a andar com más companhias. Entendi. Pegou gostinho pelo mundo. Isso. E nessa época nós éramos muito novinhas. Eu tinha 12 anos de idade e ela 13. Nossa. E aí ela começou a enganar a minha mãe, os meus pais. Mãe, eu vou na igreja. E ia saía na festinha. E o que a minha mãe falava? Leva a sua irmã junto. Ela levava você para a festinha. E eu ia junto para a festinha. Até o nosso pastor, na época, o apóstolo Vilmar, ele chamou a minha irmã e ele falou assim: Bruna, você precisa mudar os seus caminhos, porque você está vivendo um engano e você vai levar a sua irmã e para sua irmã vai ser pior do que para você. Nossa. Ele alertou. Então, eu comecei, através disso, a andar com uma companhia, junto com a minha irmã. E de início foi junto com ela, mas eu mesma escolhi este caminho, conheci o mau caminho
E quando eu fui para a escola, né, indo para a escola, comecei a andar com mal companhia e com 13 anos de idade eu comecei a fumar maconha, comecei a fumar cigarro, comecei a fazer uso de bebida alcoólica. Não sabia dessa parte da sua vida. Eu tenho um testemunho bem forte. E eu comecei a usar drogas e eu me envolvi de tal maneira que eu fui me afundando nas drogas. Meu Deus. Sim, foi bem triste. 13 anos, Você é não uma sabe, criança. Você não sabe nada. É uma criança, não tem noção não sabe de nada. Eu não tinha noção o que aquilo, aonde Aquilo ia te ia me levar. E eu comecei assim, na hora do intervalo na escola, fumava um cigarro, tinha umas meninas mais velhas do que eu que bebia, me ofereceram bebida. Eu falei, só um golinho? Não faz mal. Não faz mal. E bebi um golinho de bebida alcoólica, fumei cigarro, ficava zonza, era uma criança. E aí comecei a matar aula, conheci pessoas, os amigos, né, que agiam do da mundo. mesma forma. E aí comecei a fumar maconha. Da maconha comecei a sair aos fins de semana, eu saía com a minha irmã, lembra? Minha irmã era mais velha, a gente saía para festas à noite, fim de semana. E aí eu comecei a cheirar cocaína. Você chegou nesse ponto, Carol? Cheguei pior que esse Meu ponto. Deus, muito pior. Eu não fazia ideia disso daí. Tudo Muito que ela está pior. contando para vocês é novidade para mim. Cheguei a um ponto pior que esse, ao crack. E quando eu comecei a usar droga, meus pais não percebiam, né? Minha mãe não percebia porque passava o efeito, eu voltava para casa. Normal. E aí minha mãe assim não teve essa percepção. Nessa época, quando isso tudo começou, a minha mãe tinha se afastado um pouco da igreja. Ela estava distante. E olha, vou falar uma coisa. Se tiver um em pé dentro da casa, a casa ela permanece firme. Mas tem que ter um, pelo menos. Tem que ter pelo menos um. Porque a minha mãe, ela deu essa distanciada e foi quando nós começamos a entrar num abismo. E um abismo chama o outro abismo. Com certeza. E quando eu comecei nisso, a minha mãe já estava distante, tanto que nós íamos sozinhas para a igreja. E enganava que ia para a igreja e não ia. E aí, quando a minha mãe percebeu, nós já estávamos envolvidas com drogas, com crime. E aí, o meu pai, que sempre foi um trabalhador, que trabalhou a vida inteira, sempre vi ele trabalhando muito, ele ficou desempregado. E nós estávamos passando por uma situação muito difícil. E eu tinha um tio meu, que ele é irmão da minha mãe, era envolvido com drogas na época, vendia. E ele falou assim, olha, vocês estão passando essa situação difícil, apertada, guarda essa caixa para mim, que eu vou dar um dinheiro. E meu pai, na necessidade, um homem trabalhador, a vida inteira trabalhou muito para nos sustentar, ele aceitou essa proposta. E aí? E aí foi quando chegou a desgraça dentro do meu lar. A casa caiu. A casa caiu, porque quando você acha que você tem controle de uma situação errada, é aí que você está enganado, porque o diabo ele nos dá algo, ele nos oferece algo que nos atrai, mas quando ele tira até o que ele não deu. Então, quando aquela caixa entrou, né, na nossa casa, meu pai viu que ali tinha um dinheiro fácil e ele entrou nesse mundo. Aí foi uma ruína, uma grande ruína. Porque nós que já estávamos vivendo um mundo errado, eu e minha irmã, eu falo, né? Amamos. Nós gostamos, porque tinha tudo ali fácil. Tinha tudo fácil. É aquela coisa do parece que tá fácil. Parece que era bom. Parece que tá fácil e que tá bom. Porque nós já estávamos vivendo o engano. E aí o diabo ele oferece muitas coisas e com isso
né, vem muitos pratos de Satanás. E eu fui me afundando nisso, eu fui me afundando cada vez mais nas drogas, até que chegou um momento que meu pai foi preso. Meu Deus. Ele foi preso, nós passamos por muitas coisas, né, no período em que meu pai se envolveu com essa vida errada, e até meu pai chegar aí preso. Quando meu pai foi preso, a minha mãe voltou para os caminhos do Senhor, porque o Senhor, ele aperta, mas é para trazer alinhamento. Alinhamento. Né? E aí minha mãe voltou, correu para os pés de Jesus, mas eu já era viciada. Eu já era assim, naquela época, quando meu pai foi preso, eu já estava viciada, né, nas drogas. E quando meu pai saiu, meu pai ficou durante 6 meses preso, o primário, carteira de trabalho de muitos anos, né? Ele começou a trabalhar novinho. Então eles viram, entenderam que meu pai era um trabalhador, né? Entenderam. E aí ele saiu em 6 meses. Em 6 meses. Normalmente saiu rápido. o tráfico é mais longo a cadeia, né? É mais longo. Aí ele saiu em 6 meses e minha mãe já estava firme com o Senhor, Amém. né? O Senhor nos sustentou durante esse tempo. Deus, ele foi maravilhoso. Não como faltou ele nada. é, né? Sim. Quem conhece o Senhor sempre sabe para onde voltar. Sim. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, sempre tem como voltar para Ele. E Ele está sempre de braços abertos, com esperando certeza. a gente com voltar. certeza. Igual a palavra do filho pródigo, filho né? Pródigo, eu lembrei agora ele do filho conhecia pródigo. o caminho de volta para casa e ele teve que voltar com as suas próprias pernas. E o pai estava esperando. Amém. E aí minha mãe voltou, né, para os caminhos do Senhor, e quando ela voltou, ela sempre foi uma mulher de obras, de fazer visitas, de ir limpar a igreja, de fazer parte do louvor, de tudo que precisasse, uma mulher de oração. Eu Amém. cresci com essa mulher de oração. Olha que coisa. E aí minha mãe voltou, né? Só que nós estávamos já perdidas. E minha mãe ia para a igreja e a gente ia para o mundo, né? E aí quando meu pai saiu da cadeia... E nessa época você tinha quantos anos? 15 anos, 15 mais aninhos, ou menos. Nossa, uma criança, gente. 15 anos. E aí meu pai, na época, quando meu pai saiu da cadeia, a minha mãe sentou com ele e falou assim: ou você muda de vida ou você vai ter que mudar de família, porque eu voltei a servir ao Senhor e eu não aceito coisa errada dentro da nossa casa. Eu não aceito mais. Então, se você quiser... Ela tomou um posicionamento. Se posicionou. E o que Deus espera de nós? Posicionamento. Um posicionamento. Então, ela falou, se você quiser viver uma vida errada, você vai ter que mudar de família, porque aqui não vai ser. Na minha casa eu não aceito mais. E aí o meu pai, ele falou, vou mudar. Assustou. Assustou. Aí ele falou, não, com certeza, porque ele foi... Ele também tinha tomado Ele foi muito mais tempo um homem trabalhador do que uma... Do que viveu no crime. Então, ele tomou essa decisão, vou voltar a trabalhar, eu tenho uma profissão, vou voltar a trabalhar e vou continuar com a minha família. Só que eles decidiram mudar, mas e eu? Eu já estava numa situação que eu era viciada. Né? De dependência. Eu já era viciada. E aí, nessa época, começaram os conflitos dentro de casa, porque já não ia aceitar mais eu com uma vida errada. Mas eu estava totalmente afundada nas drogas. Eu era completamente viciada. Então, eu comecei a brigar muito com os meus pais, a ter uma vida, porque as drogas é uma droga mesmo. Por isso é que uma ela chama droga. É uma droga, ela destrói. A gente sabe que é, né? Ela destrói a família, né? Então, começaram muitos conflitos e eu sempre briguei muito, como eu tenho o mesmo gênio que o meu pai, né? E eu sempre tinha muita raiva do meu pai, muito rancor. Eu cresci com raiva do meu pai, porque embora ele nos sustentasse, era um homem trabalhador, ele era muito duro, muito
é do meu jeito, é assim. Intransigente, Genioso, bravo, sempre muito cansado porque trabalhava muito. E eu tinha aquele rancor, aquela mágoa do meu pai. E aí eu cresci assim. E quando eu comecei a usar droga, isso piorou muito, muito. E aí quando entraram os conflitos dentro da minha casa, que agora eu teria que parar. Mas como se eu já era uma viciada? E aí eu fui brigando com meu pai, até chegar um ponto, meu pai, ele sempre bateu muito na gente, né? Ele nos batia e eu era terrível, eu era bagunceira. Então ele sempre batia na gente de cinto, eu sempre apanhei muito do meu pai. E nós chegamos em um ponto que ele bateu muito em mim. Um dia ele pegou fumando cigarro, aí ele fez eu engolir o cigarro e ele me batia e eu era geniosa. Ele falava, abaixa a sua cabeça, senão você vai continuar apanhando. Ele batia no meu rosto, eu caía, eu levantava, eu encarava ele, até eu falar assim, ó, me deixa embora, então. Se é para você ficar me espancando, me deixa embora. E aí ele falou, então pega as suas coisas e vai embora. Olha. E eu fiz a minha mala, 15 anos. 15 anos, meu Deus, vai para 15 onde? para 16 anos. Vai para onde? E eu fui embora. E eu realmente fui embora. E eu fui embora e eu lembro que eu fiz a minha mala rapidinho e saí. Só que eu tinha certeza que se eu saísse, meu pai ia ir atrás. Porque ele falou isso no calor do momento, né? Você sabia, né? De uma que ele briga. Iria atrás. Mas eu me escondi. Eu entrei dentro de uma construção que tinha perto da minha casa. E aí ali eu me escondi e eu cheguei a dormir nessa construção vários dias. Eu não lembro quantos foram, mas eu lembro que os meus amigos, né, da época levaram um colchãozinho ali para mim. E ali eu fiquei alguns dias, alguns levavam bolacha, água para me esconder do meu pai, para ele não me achar. E ele me procurava, eles começaram a me procurar. E eu fiquei ali escondidinha porque eu não queria voltar para casa. Eu queria realmente sair. E aí, quando meu pai percebeu que eu não ia voltar, eu fui, depois de alguns dias, eu fui para casa da minha avó e eu falei assim, vó, deixa eu guardar essa mala de roupa na sua casa, me deixa tomar um banho, porque eu tô na rua, né? Aí minha avó falou assim, você pode ficar na minha casa, aqui o seu pai não manda. Então você pode vir morar comigo. Ela era mãe da sua mãe. Da minha mãe. Uhum. Porque eu não vou te deixar na rua. Eu não quero que você fique na rua. Então você... Vó é vó, né? Vó é vó. Minha vozinha já hoje é falecida, né? E aí eu fui morar com a minha avó. E logo a minha avó adoeceu e foi morar com uma outra tia minha e ficou morando na casa eu e uma outra tia minha que também usava drogas. Nossa, aí piorou bastante. Piorei muito. Aí piorou. Piorei muito. Nessa época eu não tinha limites, porque eu estava livre, solta, né? Não tinha minha mãe e nem o meu pai para mandar em mim. E eu usava droga, eu fazia assalto, eu roubava para conseguir dinheiro, porque quando eu morava com o meu pai, na época até que ele também estava nessa vida, eu tinha acesso fácil. Só que naquele momento eu perdi tudo. Precisava de dinheiro para sustentar o vício. Eu precisava de dinheiro. E geralmente as mulheres, as meninas, elas se prostituem, mas isso eu nunca fiz. Aleluia. Então, glória a Deus. Eu nunca fui de ficar namorando muito, né? E aí eu não gostava disso. Então, eu roubava, fazia assalto e roubava para conseguir sustentar o meu vício. Então, essa época foi uma decadência na minha vida muito grande. Mas existem coisas que o Senhor permite na nossa vida para nos mostrar o tanto que a gente precisa de mudança, né? Então tem coisas que o próprio Deus nos permite, né? E naquela época eu comecei a sentir falta do meu pai me proibindo. Chegou um momento que eu queria ter o meu pai para me segurar, para colocar um limite em mim. Na verdade, o ser humano precisa de um limite. Ele não sabe, mas eu falo que Deus não pode fazer nada pior para um ser humano
do que abandonar ele a ele mesmo. É verdade. Sabe aquele versículo que ele fala, aquele que está sujo, Sujo suje-se demais. ainda. Isso aí é Deus abandonando você a você mesmo. Aí, Isso é pior. isso é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano, porque enquanto Deus está te chamando, está te instigando, tem gente que vem pregar para você, ainda tem uma esperança. Mas Sim. quando Deus fala, abandona ele aos pecados dele, aí fica complicado. Aí é uma situação E aí muito começou a difícil. sentir falta E eu do... senti falta até mesmo daquilo que eu brigava com meu pai, dos limites que ele colocava, né? E a minha mãe ia na igreja, eu me lembro que eu sentia falta da minha mãe. E meu pai falou: você vai ficar na sua avó, então não quero que você fale com ela, falou para minha mãe. Não quero contato, não quero que ela venha aqui, foi a escolha dela. E eu lembro que eu ia na igreja só para ver a minha mãe, porque eu tinha Olha. falta da minha mãe. Minha mãe, ela E a sua mãe com certeza sentia a sua falta também. muito, Sofreu, né? muito, Sofreu muito. Minha mãe sofreu demais. E o fato de eu saber que a minha mãe estava sofrendo, um dia eu cheguei ao ponto que eu falei assim: chega, eu não aguento mais essa vida, eu vou me matar. Chegou nesse ponto. Cheguei nesse ponto. Eu lembro que eu tomei a primeira vez que eu tentei me matar, porque eu não conseguia sair das drogas. Eu queria, mas eu não conseguia mais. E aí eu tomei muitos comprimidos, muito remédio, e eu dormi durante 3 dias e acordei com fome. Foi só o que aconteceu. Não aconteceu nada. Era Deus te guardando mesmo, hein, menina? Era. E aí passou um tempo e eu tentei novamente me matar. E eu lembro que eu fui na passarela em Mojimirim, lá no Mirante, tem uma passarela. Tem. E eu subi lá naquela passarela à noite e eu falei: eu vou usar muita droga e vou me jogar daqui. Vou criar coragem e vou me jogar. E vou me jogar. E aí eu subi, fiquei usando droga ali. E a hora que antes de eu me jogar, eu me lembrei do Senhor. Mas mesmo assim eu falei: Deus, não tem mais chance para mim. E eu subi para me jogar, e quando eu fui me jogar, eu senti um vento que me jogou para trás e eu não caí. Olha. E aí eu desci daquela ponte e um rapaz, era de madrugada, era acho que umas 2, 3 horas da manhã. E um rapaz que estava na rua, estava chegando, ele falou assim: moça, eu vou te levar embora. Por que você estava fazendo isso? Eu estava numa vigília e Deus me falou: volta, uma vigília de oração. Volta porque a obra que eu tenho é lá na tua casa. Oh, glória. Ele falou: eu não entendi, mas agora eu entendi porque Deus me trouxe aqui para te tirar dessa ponte. E eu fui embora sem entender o que tinha acontecido, porque eu estava sozinha, mas eu senti como alguém me empurrando para eu não cair. E aí eu peguei e fui embora para casa e eu sentei no sofá e eu estava bêbada, muito louca, muita droga. E eu ouvi uma voz que na época eu achei que fosse coisa da minha cabeça, mas era o Senhor. Hoje eu tenho discernimento, era o Senhor falando comigo. E Deus me falou assim: eu vou te dar um filho e esse filho vai ser usado para te tirar dessa vida. Deus falou comigo. E eu chorei ali na hora, no sofá, e eu falei assim: não, eu não cuido nem de mim, como que eu vou cuidar de um filho? Verdade. E aí eu peguei e fui para... E no outro dia acordei, achei que fosse alguma loucura da minha cabeça. Só imaginação, né? Sim, e segui em frente. Aí passou um mês, mais ou menos, numa segunda-feira de manhã, bate a minha mãe na porta da casa que eu morava, né, de casa. E eu assustei a hora que eu vi minha mãe, falei: mãe, o que a senhora tá fazendo aqui? Ela falou assim: Deus me falou que você está grávida. E eu vim aqui para saber se é verdade. Você acha que você tá grávida? Eu falei: não sei, mãe, eu não faço ideia. Eu ando passando mal, mas eu usava tanta droga, né, que eu nem tinha essa noção. E aí ela falou: eu trouxe um teste de gravidez.
E eu falei, fiquei assustada, né? E Deus tinha falado que era um menino que ia te salvar? É. E aí eu fui no banheiro, entrei no banheiro, fiz o teste e deu positivo. E no mesmo momento que eu descobri que eu estava grávida, eu senti que já era um menino. E eu coloquei a mão na minha barriga e falei, filho, não importa o que eu tenha que passar, mas eu vou te criar. Eu Olha que senti bonito. um amor tão grande, o amor da mãe, né? É amor de mãe, Um né? amor de Hoje em mãe. dia o pessoal fala de aborto com tanta naturalidade. Eu Não, vou matar essa criança. é. Nossa, se soubesse o peso que isso traz para uma vida. E eu mesmo naquela situação que eu vivia, Mesmo eu assim, tive o amor pelo meu filho. Meu amém. filho nunca foi rejeitado, Amém. graças a Deus. E aí eu voltei, eu falei, mãe, eu tô grávida. E minha mãe falou, eu já sabia. E eu vim para te falar que se você aceitar, eu vou te levar embora. Vou te ajudar. E eu vou cuidar de você e você vai cuidar do seu filho. Eu falei, mãe, mas e o meu pai? Ela falou, eu já conversei com ele. Ele vai vir daqui a pouco nos buscar. Olha, ela já tinha planejado tudo. Ela já tinha quebrantado o coração dele, Já o Senhor tinha já planejado tinha preparado tudo. Ela certo. sabia antes de mim, né? Com certeza. E aí fui embora e o meu pai, que eu tanto brigava, né? Tinha tanto rancor, me aceitou de volta. Pai é pai, né? É igual Deus, né? A gente faz um monte de coisa errada e ele aceita a gente. Sim. Coloca roupa nova, põe anel no dedo. Sim. E ele me aceitou de volta. Ele falou: eu aceito você e o seu filho. E ficaram muito felizes, né, com a minha volta. E aí, quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu falei assim para minha mãe, eu nunca esqueço disso. Falei, mãe, eu tô grávida agora. O pai do meu filho era um bandido, não prestava, né? Hoje já é falecido, já morreu, né? Mas eu falei assim, mãe, eu não sei se ele vai querer me ajudar, mas eu vou roubar, que era o que eu fazia, e vou fazer um enxoval do meu filho. Olha o plano, vou roubar. Olha o plano. Olha o plano. Aí minha mãe falou assim... Você tinha um plano, ainda bem que Deus tinha outro, né? Olha o meu plano. Olha o seu plano. Aí minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, agora você é crente, você vai para a igreja, você vai viver uma nova vida. Aleluia. E aí minha mãe deu o conselho da minha vida, que é assim, ó, filha, você só plantou coisas ruins na sua vida até hoje e você vai colher. A colheita a semeadura é espontânea, mas a colheita é obrigatória. Sim. Então você vai colher o que você plantou de ruim, mas o Senhor vai te ajudar. Então, a partir de hoje, planta coisas boas, porque chega a colheita boa também. É verdade. Então, minha mãe me ensinou e aquilo entrou como uma espada do Senhor no meu coração. E eu recebi aquela palavra. E eu falei assim, mãe, tá bom, eu não vou fazer isso. Mas e quem vai dar as coisas para o meu filho? Porque meu filho precisa de roupa, precisa de berço, precisa... Ela falou assim, creia no Senhor. Jeová Jireh. Porque o Senhor vai providenciar tudo. O Senhor proverá. E eu era novinha, soltei uma palavra que hoje jamais falaria assim com o Senhor, né? Eu falei assim, mas o Senhor, mas Deus vai me dar coisas boas, porque eu ia comprar coisa nova para o meu filho. Falei desse jeito. Não quero coisa velha. Não quero qualquer coisa, eu quero coisa boa para o meu filho. Se eu ia roubar e ter dinheiro e comprar coisa boa, eu quero coisa boa. Minha mãe falou assim, Deus é dono do ouro e da prata. E Ele nos abençoa segundo o desejo do nosso coração. Amém. Seja fiel ao Senhor. Sua preocupação não deve ser com coisas. Deve ser em ser fiel ao Senhor. E aí eu comecei um processo na minha vida de libertação. Desde o momento em que eu pisei na casa dos meus pais, eu larguei o crack e a cocaína. Eu nunca mais usei. Foi difícil? Muito. Eu tinha medo de sair sozinha na rua, mas eu
estava firme ali nesse processo, né, de libertação. O que eu fiz? Eu me aprofundei em Deus. Eu fui conhecendo o Senhor a partir daquele momento. Então, esse foi o ponto. Eu tive que te contar tudo isso para chegar no ponto em que eu conheci a Deus. Aleluia. Esse foi o momento. Foi o romper de Deus foi na o sua romper vida. de Deus na minha vida. Eu voltei para os caminhos do Senhor, comecei na igreja, e naquela época eu lembro que eu ouvi as pessoas falarem assim: ah, eu amo o Senhor, eu amo a Jesus. E eu falava assim: tá, eu sei que Jesus existe, que Deus existe, mas eu amo. Para mim era Deus lá no céu e eu aqui na terra. Parecia Era muito algo longe. distante. Parecia longe. E foi nesse momento mais difícil da minha vida em que eu descobri que Deus está perto de nós, está dentro de nós, né? E a partir desse momento, eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Eu acordava todas as manhãs e eu falava: mãe, vou te ajudar com a limpeza da casa. Ela: não, vai ler a Bíblia, porque eu gostava de ler a Bíblia. Mesmo quando eu estava no mundo, eu lia a Bíblia. Olha que coisa. Porque eu estava acostumada com a palavra, né? Entendi. E eu lia, gostava de ler a Bíblia. E hoje, inclusive, eu sou coordenadora de um núcleo de teologia, eu sou professora de teologia, eu amo a palavra de Deus. Bacana. Sim. E desde aquela época eu já gostava, então eu acordava de manhã, ficava a manhã inteira lendo a Bíblia. Todas as manhãs eu e a minha mãe dobrávamos o joelho e ali nós orávamos todas as manhãs, todos os dias. Porque eu estava naquele processo e Deus ia me revelando a palavra, eu fui descobrindo a palavra do Senhor. É linda, né? Quem é Deus, é maravilhosa. Ai. E nessa época, eu lembro que eu estava grávida de 7 meses, meu filho ainda não tinha nada. Meu pai estava passando numa situação muito apertada, muito difícil. E eu ganhava umas roupinhas velhas e eu falava: não, isso não é de Deus. Não é possível que é isso que Deus Ele tem. Ele é dono do ouro da prata? Como assim? Não, isso não é Deus, eu falava. E aí, quando eu estava grávida com 7 meses, já barriguda, a minha mãe, que fazia visitas, né, para as pessoas que chegavam novas na igreja, foi visitar uma mulher que tinha chego de São Paulo. E ela falou: olha, sua filha está grávida, né? Você aceita algumas coisinhas? Ela falou assim: claro, a gente aceita. Ela tinha uma bebezinha menina, eu estava grávida de menino, nós achamos que ela ia dar alguma coisa que desse para menino e para menina, né? Que sobrasse da filha dela. E passou uns dias, ela bateu na nossa porta e ela falou assim: eu vim trazer as roupas que eu falei. E essa mulher chegou com sacos assim, ó, grandes, mas eram tantos que não cabia dentro da sala. Nossa. Era muita coisa. Era muita coisa. E nós íamos tirando assim, e tinha ali naqueles sacos um enxoval para o meu filho até 2 anos de idade, novo. Poxa. Tudo novo. Um jogo de berço assim que nem que eu tivesse dinheiro, não tinha em Mojimirim aquilo. De tão bonito. De tão maravilhoso que era. Não tinha essas lojas mais chiques de bebê que hoje em dia tem aqui em Mojimirim, mas na época não tinha. E era 18 anos atrás, né? 18 anos atrás. Era um enxoval maravilhoso. Eu tava esperando, era isso. Isso, foi melhor. A minha filha, Laura, que quando nasceu já tinha uma vida estável, né? Casada, tudo. E eu pude escolher o enxoval da minha filha, não teve tudo que o meu filho teve. Olha só. Ela não teve. Porque foi tanto que eu ganhei, parecia uma loja de roupa. Foi tanto que meu filho não conseguiu usar tudo. Tudo. Que maravilha. Eu ganhei, teve coisas que eu dei nova. E aí eu fui conhecendo o Senhor. Eu falei: olha, Deus, ele cuida, Deus, ele está perto, Deus, ele cuida de dentro do nosso coração. Ele é. E aí eu fui conhecendo o Senhor e sabendo que Deus não está lá no céu e eu aqui, e ele está só assistindo o que está acontecendo.
né? Deus é Deus de perto, né? E nessa época eu fui conhecendo assim o Deus de detalhes. Então eu fui conhecendo que Deus, ele é Deus providente, que ele liberta, que ele muda, que ele cura, santifica, né? E fui crescendo nesse relacionamento com Deus. E eu, nessa época já firme com o Senhor, eu conheci o meu marido. E quando eu conheci o Caio, né, já estava numa nova vida, aí eu conheci ele na igreja, ali na Missão Paz e Vida, e o Caio, ele era meninão, né, eu já tinha uma experiência de vida, né, e o Caio, assim, totalmente imaturo, novo, a gente era novinho, tinha... Quantos anos 18? eu acho que eu tinha? Não, mais. Eu tinha pouco mais? uns 20 anos. É novinho de tudo, né? Uns 20 anos, 20 anos, mais ou menos. E aí eu conheci o Caio, e o Caio meninão, assim, imaturo, e eu já mais madura, mais experiente, né? Mais sofrida. Mais sofrida, eu já tinha sofrido muito, né? É, porque o Caio foi criado... em um berço de ouro, assim, né? A mãe dele cuida muito bem deles. Eu conheço a mãe dele. O filhinho da mamãe é o Caio, não é? O Thiago também viu? Vai ficar com ciúme. Não, todos. A Vani são. A Vani, ela é aquela maneira. mãezona, né? Que bota filho debaixo da asa. Ela é uma belezinha. Com certeza. Né? E aí eu conheci o Caio, né? E nessa época o Caio, imaturo, filhinho da mamãe, né? E a minha sogra, na época, não queria de jeito nenhum que eu namorasse o Caio. Ela teve um... E eu a entendo, eu sou mãe. Eu também entendo. Eu também entendo, porque pensa, eu era ex-viciada, com pobre, filho. sem perspectiva de vida, mãe solteira. Nossa, era muita coisa. E eu sofri muito preconceito dentro da igreja. Por ser uma ex-viciada, por ser uma mãe solteira, eu sofri muito preconceito dentro da igreja. Mas nessa época, eu não queria nem saber de ninguém, porque eu conheci Jesus, que era o amor da minha vida. Amém. Até mesmo a mágoa, lembra que eu falei que eu tinha uma mágoa do meu pai? Seu pai, passou tudo. Sabe por quê? Porque quando você conhece a graça que você recebeu... o perdão imerecido... aí a gente vive esse perdão. Amém. Eu falo assim que muitas pessoas que são do mundo, que têm um bom caráter, tem muitas pessoas que estão no mundo, não conhecem a Cristo, que têm um caráter exemplar. São pessoas de boa conduta, são pessoas... humanamente falando... de bom coração, que até mesmo fazem doações, fazem... Mas... quando a gente entende que nós recebemos a nossa salvação, a nossa justificação através da fé e não tem a ver com obras, então a gente entende que Jesus nos perdoou. A partir do momento que você crê nele, que ele é o Salvador, é ele quem nos justifica. E ele não quer saber mais do seu passado. E a palavra ela nos ensina, e esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo em direção ao alvo. Então, o que a palavra de Deus fala? Se você perdoa, você é perdoado. E se você magoa, você é magoado. Então, eu entendi, eu recebi um perdão e eu também preciso perdoar. Uhum. Então, assim, assim que eu me converti, eu não entendia muito de Bíblia. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu entendi já a graça, que eu precisava perdoar. E eu perdoei o meu pai. Assim como quando a minha sogra não me aceitou, depois eu não tive mágoa. Não. Não porque tive. Você entendeu, né? Porque eu sabia que ela queria o melhor para o bebê dela. Era o filho dela, o filhinho amado. Então, assim, eu como mãe, eu entendo completamente. Então, eu nunca tive mágoa. Por quê? Porque ela estava querendo proteger o filho dela. E eu entendo, né?
E da maneira como eu orei, o Caio veio com a resposta. Casamento, casa, tudo certinho. Tudo certinho, Tudo certinho. do jeito que eu pedi para Deus. E ali foi naquele momento que o Caio foi transformado. E aí, a partir daquele momento, ele começou a ir para a igreja junto comigo de novo. Aí nós nos casamos. No início do nosso casamento, ele quis dar uma escapadinha pro mundo de novo, mas eu Você foi firme. fui firme. Falei, Caio, pra gente viver um relacionamento tem que ser aos pés do Senhor. Não tem outro Porque jeito. foi Ele que nos uniu. E aí ele falou, então arruma uma igreja nova, porque eu não quero ficar na Missão Paz e Vida, eu quero ir em uma outra. Ele não estava indo em igreja nenhuma, Caio. Ele já tinha parado de ir na igreja. Aí eu ia para a missão e ele Não ia. não ia. E aí foi quando eu conheci a minha igreja, a Shekinah Simave. A igreja estava no começo, na época, comecinho da igreja, era uma igreja pequena. E aí eu fui na igreja algumas vezes, que anteriormente já tinha ido em algumas igrejas, e o Caio falou assim, Carol, me leve em uma igreja decente. Se for para essas loucuras que você está me levando aí, eu não quero, porque eu estava conhecendo igrejas, ele não estava se adaptando em nenhuma. E aí eu peguei e falei assim, tudo bem. Fui na Shekinah, conheci como era, como funcionava, e convidei o Caio. Quando ele foi, no primeiro dia ele já queria ir embora, porque ele não estava afim. Ele ia por mim. Entendi. Mas aí o meu pastor, o apóstolo Djalma hoje, né? Era aniversário da igreja, a igreja estava fazendo 2 anos. Ele convidou o Caio para comer um pedaço de bolo que estava sendo servido no dia. E o Caio falou, não, quero ir embora, obrigada. E ele falou assim, não, mas eu conheço você é o Caio do banco. Ele trabalhava no banco na época, né? Sei. Ele falou, o senhor me conhece? Eu tenho conta lá. E sentaram para conversar e naquele dia ficaram até quase meia-noite. Era um frio, que é mês que vem aniversário. Em julho, né? Sei. Frio. E eu querendo ir embora e o Caio conversando ali com o meu pastor. E ele ganhou o Caio. Olha que benção. Ele ganhou o Caio de volta para Cristo. Ali foi o começo da obra de Deus no meu casamento, né? E aí foram passando os anos, ali a gente servindo a Deus, até o ano passado, né? Que vocês foram ordenados pastores. Ordenados eu fui lá ver. Muito linda a sua história, eu não imaginava que era tudo isso, mas por que a gente faz esse tipo de podcast falando do testemunho de pessoas? O Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor santifica, o Senhor coloca as coisas no lugar. Então, é muito importante esse seu testemunho. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. Eu acho que nós já passamos dos 40 minutos e nem percebemos. Rapidinho, as perguntas finais que eu faço para todo mundo que vem aqui. Eu sei que vocês foram abençoados, não tenho a menor dúvida, porque eu fui, e eu creio que todo mundo que está assistindo aqui foi muito abençoado com a vida da Carol. Tantas tempestades, tantas mudanças, mas o Senhor ali, sempre cumpridor das promessas dele, né? Sim. Porque ele é fiel. A gente não é fiel. A gente é miserável, não é fiel de jeito nenhum, mas o Senhor, permanece fiel. Aleluia. Glória a Deus pelo nome dele, né? Então fala para mim, um amor, além de Jesus, porque todo o que eu falo, o amor, a gente já sabe que o nosso amor maior é o Senhor Jesus. Então todas que vêm aqui eu já falo, um amor além de Jesus. Meus filhos, né? Como não, né? Sim. É difícil não amar muito os nossos filhos. Os filhos. Uma dor que você tenha. Uma dor é a perca, né, de pessoas que eu amo. Recentemente, a minha tia. Perder pessoas que a gente ama, realmente, as perdas são bem dolorosas. Uma alegria. Uma alegria é ver minha família servindo ao Senhor. Isso não tem coisa melhor. Uma esperança, Carol. Eu acho que a maior esperança minha, e creio que de todo cristão, é a vinda do Senhor, né? Amém. Esperamos a sua volta. Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Sim. Mas primeiro salva todo mundo Amém. Que a gente está na lista, Senhor. A gente ao mesmo tempo deseja que ele volte, mas ao mesmo tempo você fica pensando,
mas ainda falta essa pessoa, falta essa, falta aquela. Ah, eles vão se achegar em nome de Jesus. Todos que a gente colocou na presença do Senhor. Um desejo, Carol. Um desejo de um dia, futuramente, assim, né? Um dia ver meus filhos, né, bem encaminhados na obra do Senhor, ainda são pequenos, mas isso né? Tá garantido. Ver eles Eu e servindo minha a casa Deus. serviremos ao Senhor. Uma comida que você gosta? Comida japonesa. Amo, É a amo, primeira amo. que gosta de comida japonesa aqui. Amo. Uma bebida, Carol? Café. Café, eu também Amo sou. café. Tô tentando me descafeinar, mas também sou Café. fã de café. Um evangelista que você admira? O meu sobrinho. Ele é missionário Murilo Lima. Missionário Murilo Lima? Murilo Lima. Nós vamos trazer o Murilo aqui para falar com a gente. Sim. Quando terminar, porque a gente está pensando em terminando essa parte que mulheres transformadas, a gente precisa começar a trazer homens também, né? Homens de Deus para fazer, para falar do testemunho. Murilo tem 15 aninhos, viaja o Brasil todo pregando o evangelho de Deus. Preciso conhecer coisa você, mais Murilo. Linda, coisa mais você linda. vai vir participar do meu podcast aqui, em nome de Jesus. Uma música. Uma música Esqueci o nome. Ele? Como? Ele. É ele. É ele, por ele que eu estou gastando a minha. É tão bom gastar a nossa vida por ele. É ele. Tão bom. Um versículo, Carol. Um versículo? Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que amor é esse, né? De tal maneira que deu o seu único filho, por amor de todo aquele que nele crer. Para que não pereça e tenha vida eterna. Sim. João, esse é o versículo, né? É o centro, né? Acho que é o cerne do evangelho, é o que resume toda a obra de Deus na terra. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um conselho que você pode dar hoje para os jovens, para aqueles que estão te ouvindo? Eu daria o mesmo conselho que minha mãe me deu. Plante coisas boas na sua vida. Amém. Comece um plantio bom e na presença do Senhor hoje, porque você vai colher coisas boas. Amém. Procure uma igreja para você se congregar e comece a plantar coisas boas. Não importa o que você fez, que você fala que para você não tem mais jeito. A Carol é a nossa prova. E o caminho é Jesus Cristo. O caminho é verdade e a vida é o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Foi uma alegria. Obrigada, viu, Carol? Esse podcast vai marcar a vida de muita gente, eu tenho certeza. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Fiquem abençoados na graça do Senhor.